tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Urban View, um programa que é uma produção da Urban Systems. Bom, nosso tema de hoje é o mercado de táxi aéreo no Brasil. Qual o plano de voo do setor? O Brasil, país de dimensões continentais, tem nas empresas de aviação executiva um importante aliado para a dinamização de negócios e para o rápido transporte de passageiros, além de permitir que pequenas cidades não servidas pela aviação regular possam ser alcançadas. Mesmo assim, o setor enfrenta uma série de dificuldades que nós vamos descobrir quais são e como estão sendo enfrentadas durante a nossa entrevista de hoje. Nessa edição do Urban View, vamos entrevistar Enio Paes de Oliveira, que está aqui ao meu lado, diretor-geral da Habitaer, Associação Brasileira de Táxi Aéreo e Empresas de Manutenção Aeronáutica. Obrigada pela presença e bem-vindo, Enio. Ok, nós agradecemos a oportunidade de podermos estarmos aqui e mostrar a importância dessa associação para o segmento táxi aéreo. Ela busca a integrar o táxi aéreo no contexto da aviação, que hoje, pela migração do Departamento de Aviação Civil, que eram os antigos militares, para a criação da ANAC em 2005, ela ficou deixada de lado, porque a ANAC ela virou seu foco para a aviação regular, que são linhas aéreas, e ela deixou um pouco de lado, deixou um pouco a desejar em tratamentos com relação ao táxi aéreo no Brasil. Muito bem, o tema é muito importante, então fique conosco. Lembrando que você pode participar enviando sua pergunta para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br. A sua questão pode ser lida e respondida ao vivo aqui no Urban View. Tá aí então os nossos canais na tela para você conhecer e participar também. Outra forma de você participar por meio da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Lá no final do programa a gente traz o resultado para você e o Enio vai comentar um pouquinho. Pergunta de hoje: como você avalia a importância do táxi aéreo no Brasil? Primeira opção, fundamental em um país tão grande. Segunda opção, importante, mas para atender segmentos específicos. Ou terceira opção, relativa, já que a aviação regular atende bem a maior parte do país. Eu aguardo a sua participação, como eu disse lá no finalzinho do programa, a gente traz o resultado para vocês. Bom, Enio, eu quero começar essa entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é e os objetivos da Associação Brasileira de Táxi Aéreo, para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor. A Habitaer é uma associação nova, ela é criada em julho de 2010. Ela surgiu de uma necessidade, na ocasião, a Federação dos Bancos, a FEBRABAN, ela fez uma licitação de 77 aeronaves full-time para transporte de malotes dos bancos, no âmbito nacional. E na licitação feita em 2010, 16 empresas novas vieram para a contratação FEBRABAN e elas começaram a ter uma série de dificuldades para prestar o serviço para a FEBRABAN de acordo com o contrato por embaraços da ANAC. A ANAC com burocracia dificultando muito. Então houve necessidade de criar a associação para ela ter uma voz ativa perante o órgão regulador que era a ANAC. Então a partir daí ela foi crescendo, não só para as necessidades do contrato da FEBRABAN, mas ela ampliou todas as necessidades que ela tinha para tratar com a ANAC e com muitas dificuldades. Porque, como eu disse há pouco, a ANAC virou seu foco para a aviação regular e deixou o táxi aéreo de lado. E regulamentou ele de uma forma apressada e muito engessado, burocrático, trazendo normas internacionais não aplicáveis aqui e normas que é exclusivo da aviação regular, que são linhas aéreas, tentando aplicar no táxi aéreo. Então ele não tinha. Então você tem uma série de dificuldades. Mesmo dentro do táxi aéreo, a mesma norma que se aplica a uma empresa grande de táxi aéreo que tem 60 aeronaves, se aplica para um que tem 2 aeronaves. Então isso é impraticável você gerir isso aí tudo. E aí a associação vem avançando nas negociações com a ANAC. A partir de agosto de 2014 para cá houve um grande avanço, mas tem muito que se fazer ainda em favor do táxi aéreo no Brasil. Porque o táxi aéreo, apesar da crescente economia, ele é um setor que vem minguando. Muito feio falar isso, né? Ela tinha lá, se você olhar para 2008, 2009, ela teria lá mais de 250 empresas de táxi aéreo, hoje tem 163 empresas ativas. Porque ela não tem incentivo e ela tem muita dificuldade. A gente vai falar dos incentivos, inclusive da questão do governo daqui a pouquinho, mas eu queria que você fizesse a gente mergulhasse um pouquinho mais nesse mercado do táxi aéreo no Brasil. Existe alguma tendência que vocês enxergam para esse mercado?
Não, na verdade, o que precisa mais é a gente quebrar alguns paradigmas que tem. Inclusive, é estranho, mas se você for dentro do Congresso Nacional, como nós já estivemos lá, você ouvir de deputados e senadores que o táxi aéreo é para luxo, para executivos de alto nível, quando, na verdade, se você olhar pela média nacional, apenas 5% do faturamento de uma empresa de táxi aéreo é ligado para transporte de executivos, de famílias a passeio e altos empresários. O que, na verdade, ela tem uma atividade muito importante dentro do contexto nacional, que é a utilidade pública, que as pessoas não conhecem. Ele pensa que um táxi aéreo é para transportar abastados, não é. Ela tem uma utilidade pública muito grande. Às vezes as pessoas hoje não entendem e não vê, isso não é propagado. Por exemplo, é muito comum, você vai no norte do país, centro-oeste, nordeste, e aqui no sul do país, sudeste também, o transporte, por exemplo, de UTI aérea, que chama o aeromédico, transportando passageiros em estado de UTI, aeronave preparada para transportar, ela precisa ser homologada para aquele fim, ela transporta com o passageiro, um acompanhante e um médico e enfermeiro a bordo, fazendo órgãos para transplante, são transportados. Então você tem, por exemplo, você tem um offshore na parte de petróleo, petrolífero, que é onde aquilo lá só funciona porque existe aviões todo dia levando e trazendo funcionários das plataformas para elas funcionarem. Usinas hidrelétricas também, os ribeirinhos no norte do país, você tem também o Ministério da Saúde, que é muito importante nesse contexto. Você, como eu falei, o transporte de malotes de bancos, malotes dos Correios também, só chega a correspondência, só chega a compensação dos bancos no norte do país porque há um envolvimento direto, diário do táxi aéreo, do transporte das pessoas. Todas essas pessoas citadas são participantes da Habitaer, ou podem ser participantes da Habitaer, é isso? Podem participar. São as empresas de táxi aéreo, porque hoje, para você se tornar uma empresa de táxi aéreo, ela requer uma homologação, que ela é regida pela RBAC 135, o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 135, é específico para ela, e ela é complexa, não é assim da noite para o dia que você abre uma pessoa jurídica, compra aviões e coloca para voar, não. Ele às vezes demora 6 meses até 1 ano para ter autorização para começar a funcionar uma empresa de táxi aéreo, é bem complexo. Você acabou de citar o Sul também. Bom, transportar pessoas, cargas, valores com rapidez e horário marcado é o mundo ideal para qualquer negócio. Existe algum estado que sai na frente na questão do táxi aéreo? Eu gostaria até de arriscar um estado de São Paulo, né? Que é essa correria, as pessoas querem fugir do trânsito, querem transportar as coisas cada vez mais rápido. Eu estou certa? Sim, mas o estado de São Paulo, por exemplo, principalmente no Grande São Paulo, nessa região toda aqui, o tipo de aeronaves são diferentes das outras regiões, que é o chamado asa rotativa, que são os helicópteros, que é muito forte. Quando você vai para o Nordeste, para o Norte, Centro-Oeste, então você tem as aeronaves de asa fixa de todos os portes para aquela região lá para trabalhar. Muito bem. Bom, eu tenho aqui dados que o setor movimenta 3,5 bilhões, segundo estimativas feitas pela própria Associação Brasileira de Táxis Aéreos, e engloba 240 companhias, de acordo com dados, inclusive, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. É isso? 245? Pois é, 240 companhias, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil. Muito bem. Quem é o público-alvo desse segmento? Você estava falando sobre a questão do mercado de luxo, que vocês querem descaracterizar esse mercado como não sendo mais um mercado de luxo. Conta um pouquinho para mim sobre isso. Não, é uma necessidade básica do desenvolvimento do país. Você tem todas as regiões que você precisa locomover pessoas para trabalhar em empresas que nem grandes hidrelétricas, que nem eu falei, offshore. Você tem pessoas que precisam ser transportadas por questão de enfermidade emergente, órgãos para transplante. Se o transporte de malas e cargas dos Correios não fosse o táxi aéreo, hoje você teria uma calamidade para essas correspondências chegar em todas as regiões do Brasil. Então ela usa uma pequena parte que é da aviação, das linhas aéreas com SEDEX, mas a maior parte que faz toda a interação para chegar na linha aérea, para ela fazer um SEDEX 10, ela depende 100% do táxi aéreo para fazer essa transação. Os bancos só funcionam em regiões do país
em muitas regiões do país por conta do táxi aéreo, que é levando numerário, transporte numerário é muito intenso. Ele também tem o transporte dos malotes e correspondências e cheques de compensação dos bancos também. Então ele tem peças automotivas, às vezes uma peça que chega de um estado para outro, de uma região para outra muito rápido, é por trás disso está o táxi aéreo funcionando, trabalhando para fazer. O táxi aéreo, quando você fala em tarifas, ele é diferente das linhas regulares, da passagem que você paga. Ele tem o que nós chamamos de tarifa aeroportuárias, tá? Ela é composta uma parte para infraero, que é a estrutura, o pouso de uma aeronave, a permanência no pátio do aeroporto, e você tem a de comunicação, que é do DSEA, da aeronáutica, ou seja, são comunicação de aproximação de aeronaves, são comunicação de estabelecimento, como é que está o clima na ponta, na outra pista que ele vai, a meteorologia, enfim, de todo o direcionamento. Então ela é cobrada por esse aspecto. Agora, os aeroportos são classificados em 4 categorias, e também tem dentro das categorias tem as classes que vai de A até F. Isso interfere no valor da tarifa. Se você for pousar, por exemplo, em Brasília, ele é de primeira classe, primeira categoria. Se já em Goiânia, já é segunda categoria. Tem outros aeroportos de praça do interior, já são 4. Então os valores são diferenciados. Mas há de se destacar o táxi aéreo, como sempre, amargando os descasos dos órgãos governamentais. Comparado com as tarifas de 2010, para 2013 ela teve uma elevação, uma majoração só de 400%. Só isso. Né? Ela passou que ela representava 3,5% no total do faturamento, do custo de um voo, você calcula o custo. Lá em 2009 ela custava 3,5%, representava em tarifa aeroportuária, hoje é 11%. Esse custo, muito alto. Uau! Bom, existe um gargalo de infraestrutura física que dificulta a operação do táxi aéreo. Os aeroportos do Brasil estão prontos e auxiliando para o crescimento do setor de táxi aéreo? Não. Não, porque a aviação regular hoje, ela atende em torno, em média, 130 aeroportos, cidades. E o táxi aéreo chega em aproximadamente 3.500 cidades. Uma diferença muito grande. Só que nós temos nesse meio do caminho, principalmente em todas as regiões, sudeste, região norte do país, centro-oeste, principalmente as regiões, pistas que são suspensas e depois ninguém adota nenhuma providência, ou seja, a ANAC vai lá ver que tem uma cerca irregular, um poste, uma árvore, ele suspende aquela pista. Mas simplesmente suspende, burocraticamente, e deixa a cargo do governo do estado ou municipal a tomar aquelas providências para eles reverem. Então, se alguém não vai lá cobrar, incentivar o município, incentivar o prefeito, a classe política, as associações de classe, de que a aviação naquele local ajuda no desenvolvimento, ninguém faz nada e a pista fica... Como é que é feito isso? As entidades de classe, como a Habitaer, a sociedade como um todo pode cobrar esse tipo de coisa? De que forma? Pode cobrar na região dele, se ele sabe que lá tem uma pista, tem um aeroporto e que ele está suspenso, parado, eles podem cobrar. Eles podem cobrar a própria ANAC, que é a responsável, é a gestora também, porque não é só o que a ANAC está fazendo. Vai lá, interrompe, suspende e depois ele não faz mais nada, porque de uma certa forma é a administração federal que é responsável por todos os aeroportos. Porque você tem 2 níveis de aeroportos, você tem os aeroportos privados, que são de propriedades particulares, e tem os públicos, que são todos os aeroportos de responsabilidade do governo federal. Embora a administração é do governo municipal, mas ele tem a sua responsabilidade. Pois é. Recentemente o governo anunciou um programa de investimentos em aeroportos, com previsão de aproximadamente 7,3 bilhões na expansão da aviação regional. Como é que a Habitaer avalia, né, os planos do governo para a aviação regional? Antes do programa a gente estava conversando um pouquinho também sobre a questão dos aeroportos regionais. Quer dizer, esse investimento, ele está sendo de bom tamanho e está sendo colocado no espaço certo? Eu entendo que não, porque ele está visando 270 aeroportos que já existe, apenas ele está fazendo ampliações para suportar um avião, uma aeronave da aviação regular, que é o chamado linhas aéreas. Dá um exemplo, você tem um aeroporto que hoje ele consegue você pousar com King, com Caravan, ele precisaria passar a pousar com um ATR-72, já é uma aeronave de porte, ele precisa ter uma ampliação da pista, melhorar a segurança, sinalização, ou seja, uma série de infraestrutura precisa ser melhorada ali. Então isso para o táxi aéreo não altera em absolutamente nada. E o que a gente tem que entender
é que, na verdade, na prática, quem exerce a função de aviação regional no nosso país é o táxi aéreo. Ele que exerce a aviação. Porque também, quando fala em aviação regional, você tem as linhas aéreas regionais. Mas dentro do segmento táxi aéreo, que é autorizado pela ANAC, existe o que ele chama de LAS, que é Linhas Aéreas Sistemáticas, ou Ligação Aérea Sistemática. O que é isso? São empresas de táxi aéreo que também fomentam linhas aéreas regionais, também fazem, né? Vamos dar um exemplo. Você tem empresas que fazem linhas aéreas Belém, passando por Santarém, Itaituba, Novo Progresso. Lá, toda aquela região norte do país são atendidas por empresas de táxi aéreo que tem. Você vai no estado do Mato Grosso, por exemplo, você tem empresas saindo de Cuiabá, que vai até Alta Floresta, outras regiões, fazendo linhas regulares, todo dia, no mesmo horário, vendendo passagem, que é permitido por esse sistema de linhas aéreas sistemáticas, feita, praticada pelo táxi aéreo. Então, por isso que eu digo, quem na verdade faz a aviação regional no país é o táxi aéreo. Bem, você tocou num ponto importante e eu queria saber como é que a Habitaer avalia a questão do transporte aéreo clandestino no país. Eu dei uma olhada recentemente também em alguns números e parece que existe uma discussão forte também nessa questão da clandestinidade e quem pode taxiar. Conta um pouquinho para mim. Olha, eu vou falar para você, é uma coisa um pouco forte. Você perguntou para mim como é que a Habitaer avalia essa questão. É a mesma coisa que a segurança pública avaliou os morros no Rio de Janeiro. É bem por aí. Porque ele é um segmento hoje nocivo. A sociedade, por falta de fiscalização da ANAC, por falta de disseminação, muitas pessoas estão fretando uma aeronave pensando que é táxi aéreo e não é. Não é táxi aéreo. É o chamado piratas, que alguns falam, mas nós tratamos como TAC, que não é táxi aéreo clandestino, porque táxi aéreo nunca é clandestino, ele é homologado e regulamentado. O que existe é transporte aéreo clandestino. E ele vem crescendo em todas as regiões do país. Aqui em São Paulo mesmo, você pode ir no aeroporto de Congonha, tem quem vai te fretar um jato ali para você fazer, e é particular. Qual a diferença de um para o outro? O táxi aéreo ele é regulamentado, tem uma burocracia muito rígida, que proporciona até excesso de segurança. É estranho falar, né? A segurança não tem excesso, mas é o que acaba acontecendo. Por quê? Para mim ter um táxi aéreo, o tripulante, o piloto, o copiloto, ele tem que ser meu funcionário. Ele recebe uma carga de treinamento muito forte, mesmo que a gente costuma brincar, mesmo que ele é neto do Santos Dumont, todo ano ele tem que ser treinado, algum tipo de aeronave está em simulador no exterior e está constantemente sendo treinado. A questão da manutenção é rigoroso. Se pegar, por exemplo, um Seneca, ele tem a cada 50 horas, ele tem que parar a aeronave, fazer a manutenção, depois outro ciclo de 100 horas, de 500 horas, 200 horas, 500, e vai assim até fazer o overhaul do motor, que é fazer o motor dele inteirinho. Então é muito rigoroso. Se a aeronave parou com 51 km, a ANAC já interfere no processo da empresa, ou seja, é muito rigoroso isso aí, então tem que fazer a manutenção. Ele tem todo um controle de operações que ele faz. E o clandestino não, ele pega a aeronave dele, particular, pega um piloto. Outro detalhe importante também, quando eu estou falando de tripulação, para cada modelo de aeronave, ele tem que ter uma habilitação. Ele não pode ser piloto de um Seneca e aí depois amanhã ele sai voando um King, um Caravan. É diferente, ele precisa passar por um processo de treinamento, submeter a ANAC, ser checado, um checador da ANAC ou da aeronáutica, que vai lá, voa com ele, fala ele está apto, aí sim que ele vai ser habilitado para fazer. Enquanto que esse TACA, ele pega freelance. Muitas vezes ele não está habilitado para aquela aeronave, ele não sabe fazer. A manutenção não tem controle nenhum. Ninguém sabe como foi feita a manutenção daquela aeronave. Eu não estou dizendo que é 100%, mas uma grande parte é assim. Então, é um voo inseguro. A outra questão, por exemplo, uma tripulação do táxi aéreo, ele tem uma lei muito rigorosa com relação à jornada de trabalho dele, que a gente chama no termo adequado para eles, que ele pode regulamentar, ou seja, se ele tiver, a hora dele estiver vencendo, ele está em Belo Horizonte, tem que vir para São Paulo, que é mais 1h30 de voo, ele não decola de Belo Horizonte, tem que mandar outro piloto para trazer a aeronave, por questão rigorosa de regulamentação. É muito forte, muito rigoroso, porque aí vem a fadiga, vem uma série de coisas que interferem no risco da aeronave.
E esses não, esse o cara pode voar. Você vê, vamos dar um exemplo, aquele piloto do ex-candidato a presidente em Santos, se você ver, foi muito claro, muito publicado, que ele estava em estresse e fadiga, portanto, voar. Então, esses são alguns riscos que eu citei que expõem as pessoas. Sim. Mas o contratante, de alguma forma, ele pode solicitar um documento, enfim, para se precaver de fugir desses piratas, é isso? Tem. Na prática acontece ou não? Não acontece porque não há divulgação. Eu tenho, se você pegar meu celular e você me der um prefixo da aeronave, eu falo para ele quem é o proprietário e se ela é particular, privada ou se ela é táxi aéreo. Aqui no celular, qualquer cidadão pode baixar esse aplicativo e eu vou fretar, olha, está lá o prefixo da aeronave, o PT e tal, eu jogo e ela vai me falar. Por que não tem essa divulgação? Quer dizer, se é um mercado que de alguma forma cresce ou ganha um expoente, né? Por que não acontece essa divulgação desses espaços? Porque essa área proliferou muito. Por muita ação muito forte da Habitaer, nós conseguimos que a ANAC criasse uma gerência de fiscalização e que agora está se estruturando para começar a fazer. Então, se você for no site da ANAC, ele já tem lá alguma coisa falando para os cuidados que você tem que tomar para contratar. Mas ainda é tímido a ação deles que fazer. E agora, o que é pior ainda, o que incentiva eles, além de toda essa insegurança, eu comparei táxi aéreo com eles, tem a questão também, se eu tenho um piloto contratado, eu tenho um custo muito alto, trabalhista, enfim, tudo que eu tenho que ter em folha de pagamento. Se eu tenho a manutenção regular, eu tenho um custo muito alto. E ele não tem nada disso. Ele, por exemplo, se você for fazer as contas mesmo, o custo de um voo dele representa 60%, 70% do custo de um voo normal pela empresa regulamentada, pela empresa homologada, que é o caso do táxi aéreo. Então, isso vem favorecendo. Se você pegar mais ou menos 2008, em média nacional, 20% do total do faturamento de uma empresa de táxi aéreo era destinado a transporte de pessoas. Eu não digo pessoas de contrato, que nem para levar para um offshore, uma plataforma petrolífera, para usina hidrelétrica em construção, mas de pessoas fretando aeronaves para voos executivos, para suas necessidades, ou até para lazer. Hoje isso caiu para 3%. Com quem que ficou a outra fatia? Crescente. Com a clandestinidade. Com a clandestinidade. Mesmo assim, as pessoas preferem, quer dizer, pegar o clandestino, que sabe que não tem tanta a segurança que tem o regulamentado. Uns não sabem que eles estão pegando clandestino, e outros até sabem. E como que a ANAC deve fazer? A hora que ele pousa, que é o chamado, aquela operação de rampa, chegar e caracterizar ali que era um voo clandestino. Mas ele já sai na origem orientado pelo quem contratou ele e confirmado muitas vezes pelo piloto, dizendo, se perguntar, você está passeando, a gente deu uma carona para você, não tem nada disso. Uau! Como é que o setor de táxi aéreo vê questões das tarifas aeroportuárias e a burocracia, enfim, a morosidade que a gente sabe, inclusive da ANAC, que a gente tem conversado aqui, inclusive no Urbanville. Como é que a associação tem visto isso? A burocracia da ANAC, eu costumo falar por essa parte, que é a mais pesada, a mais difícil. Para você ter uma ideia, nós conseguimos em agosto do ano passado, algumas tratativas com a diretoria, a presidência da ANAC, com o Marcelo dos Guaranis, e a partir de lá nós já tivemos 5 reuniões para tratar especificamente de uma série de dificuldades. Uma das dificuldades que nós temos são prazos de atendimento. Hoje a ANAC, para você, quando eu compro uma aeronave, eu tenho que pegar essa aeronave, toda ela preparada, ela tem que sofrer uma avaliação, uma inspeção, ela está ok, ela não é ok, aí eu vou colocar na que eu chamo de EO, que é a especificação operativa, para dizer, olha, porque quando eu vou utilizar uma aeronave dentro da minha empresa de táxi aéreo, ela precisa estar lá registrada na relação e o que eu posso fazer com ela. Se é só transportar pessoas, se é pessoas e cargas, ou seja, o que eu posso fazer, ou eu posso transportar aeromédico. Ter essa definição de autorização para que eu possa usar essa aeronave. E não trabalha. Quando eu já tenho o mesmo modelo de aeronave na frota, ela é um pouco mais ágil. Quando eu não tenho, é mais demorado. Mas eu fiz um levantamento para a ANAC, por amostragem, deu 343 dias, em média, para colocar uma aeronave.
Agora essa aeronave ficou lá parada, sem produzir. Só que para isso eu já tenho que ter contratado a tripulação no mesmo período. Pagando imposto, pagando a tripulação, pagando todo mundo lá parado, aguardando todo esse processo. E a hora que eu apresentei esses dados, né, esse relatório para a ANAC virou para mim e falou: Enio, parabéns, porque nós fizemos um levantamento interno, o nosso deu 327 dias para 343, o meu, por amostragem dele é geral, não é diferença, é isso aí. Então você tem essa dificuldade, você tem muitas dificuldades com a burocracia. Para você ter uma ideia, tem empresas que tem que ter 29 manuais. O que você vai fazer com tantos manuais lá na prateleira? Você tem outras questões, por exemplo, a ANAC, ela tem um processo que nós discordamos, estamos tratando desse assunto, que é a questão de multas. Tá? Ele tem um processo diferenciado. Nós entendemos que multa ela é aplicada por comportamento. Se o piloto teve um comportamento irregular ou uma ação irregular, ela é multada. Só que eles multam por ato. Existe, por exemplo, um documento que chama diário de bordo. Se ele esquecer de fazer uma anotação no diário de bordo, ele é multado. Só que ele deve ser multado pelo comportamento de não anotar. Só que eles fazem por ato, por trecho. Ele pega o período de 6 meses, todo o trecho que você voou, ele aplica. Aí tem empresas que tem casos de 300, 400 multas. Quer dizer, isso são dificuldades, aí você tem que contestar, você tem que argumentar, e às vezes casos que também vai ter que pagar, não tem outra alternativa. Então você tem essas questões. Tem questões que trazem uma segurança muito grande para o setor ainda, embora está melhorando, tanto nós conversarmos, agora 2014 melhorou bem, esperamos que isso continue assim, a questão de suspensão das empresas. A empresa táxi aérea é suspensa de operar por irregularidades que ele entende que estaria se colocando em risco, ela é suspensa de operar até que ela regularize tudo aquilo. E essas vezes vai 60, 90, 180 dias, um ano parado, e eles exigindo isso aí. Então você tem uma série de dificuldades com o órgão regulador. Mas depende da irregularidade, faz sentido, é isso? Faz sentido parar uma organização. Sim, mas O que você está me dizendo é que talvez não seja na quantidade que a ANAC propõe, é isso? Não, porque muitas vezes eles suspendem aleatoriamente muitas coisas que não há razão justa para aquilo. Às vezes uma irregularidade na aeronave que eu poderia suspender a aeronave. Não precisa impactar no restante. Suspende a companhia no final, é isso? Suspende a empresa num todo também. Isso causa muita dificuldade. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do mercado dos pilotos e dos copilotos no segmento de táxi aéreo. Como é que você avalia a formação desses profissionais e sua atualização profissional? Seria esse o maior gap do setor? Eu tenho ido a alguns seminários e conversado, inclusive, até com alguns pilotos. E como é que vocês enxergam essa questão da atualização profissional? É muita dificuldade, porque como as linhas aéreas também em expansão, com a chegada da Azul e outras empresas, é o que tem. Da onde é o maior número de tripulantes migrado para essas empresas? É do táxi aéreo, pela quantidade de horas voadas, pelas experiências que eles adquiriram no táxi aéreo. Então tem um turnover muito alto. Muito alto. Tinha alguns casos até de empresas de táxi aéreo que eles estavam adotando procedimento. Eu só vou contratar na minha empresa militares aposentados, né? O cara é major, coronel e tal, então não quer ficar em casa parado, vai pilotar, então ele não vai sair para a empresa aérea para ter problema. Essas pessoas nesse nível, algumas empresas até tentaram adotar isso, mas você tem um processo de formação e quando ele realmente está apto, está voando bem, está te produzindo, você acaba perdendo ele. Bom, vocês também representam as empresas de manutenção aeronáutica. Qual é o quadro atual desse segmento? Inclusive do Luiz, que está aqui também com a gente, né? Parece que ele participa. Esses números exatos, o Luiz é o que é mais próximo, inclusive, da manutenção, tá? Porque antes, quando nós inauguramos, foi montada a Bitaera, a associação, ela era direcionada para o táxi aéreo. Tá? E a partir de um ano para cá é que nós estamos trazendo as empresas de manutenção para o segmento também, porque uma está muito interligada com a outra. As necessidades que uma tem, as dificuldades que tem, elas são muito parecidas. Até mesmo porque você tem várias empresas de táxi aéreo que ela também tem oficina de manutenção, só que a autorização é separada. Eu tenho um RBAC 135, que é específico de táxi aéreo, e aí você tem um RBAC 145, que é para oficina de manutenção. Tem que ter as duas autorizações.
Então, são um número considerável de empresas que têm empresas de manutenção. Porque manutenção eu não preciso ter completa, eu posso estabelecer, eu vou fazer manutenção na minha empresa para até 100 horas de voo, até 200 horas de voo. Depois disso, eu contrato um terceiro para fazer, porque não compensa eu manter estrutura para fazer isso. Mas ele tem uma oficina de manutenção. Por isso foi a necessidade de você trazer a oficina de manutenção aeronáutica para o segmento também, pela interligação que tem uma com a outra. Muito fácil. Eu tenho alguns dados aqui que o pessoal da Urban Systems me passou. Eles falaram o seguinte: segundo Milton Arantes, presidente da Associação Brasileira de Táxis Aéreos, o setor não vive um bom momento, a regulação é muito pesada, existe uma concorrência desleal com os táxis aéreos piratas e a alta do dólar prejudica o setor. Nosso custo em dólar, mas a receita em real. Mesmo assim, estamos vendo iniciativas como a criação do CBER, empresa de aviação executiva da família Klein, que acaba de receber a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para começar a voar. A entrada de players como estes podem colaborar de alguma forma para a evolução do mercado? Sim, de toda forma ela sempre vem contribuir, vem favorecer. E essa fala do presidente, comandante Milton, ela é muito ajustada ao que nós temos discutido diariamente isso aí. Um custo muito alto para você realizar um voo, você tem um combustível caríssimo, um dos maiores caros do mundo, e agora eu não entendo, às vezes você não consegue entender as razões, ou quando você entende é melhor até você não propagar, que é o caso do combustível. A querosene, a aviação, que tem dois modelos, tem o motor tradicional, convencional, que é gasolina específica para aviação, e tem os de turbina, que é querosene. A querosene sempre ela já foi atrelada pelo dólar, sempre foi. E a gasolina, ela seguiu o mesmo mercado da competitividade para o carro, ou seja, o mesmo processo de reajuste. O governo agora deliberou a modificar também, equiparar com o dólar. E você tem um número muito grande de aviações de motor convencional dentro do táxi aéreo, isso prejudica muito. Sem dúvida, não tem pra onde então fugir. você tem hoje, em média, 35% do custo de um voo é o combustível para fazer. Que é bem diferente lá fora, né, Enio? Bem diferente essa questão da proporção do valor do combustível com o custo da viagem, né? É bem diferente. A gente tem recebido algumas pessoas aqui que realmente têm estado que essa proporção é desleal aqui no Brasil, de alguma forma. Bom, a gente está chegando ao final do UrbanView e eu vou aqui ao resultado da nossa enquete. A pergunta que a gente fez: como você avalia a importância do táxi aéreo no Brasil? 8% disseram relativa, já que a aviação regular atende bem a maior parte do país. 25% disseram importante, mas para atender segmentos específicos. E a maioria, 67%, fundamental num país tão grande. Olha aí que legal. Quer dizer, as pessoas acreditam então no táxi aéreo e estão vendo aí acontecer o setor, não é isso, Enio? Isso é muito bom, porque é um índice que nós já consideramos muito bom para mostrar essa importância que nós estamos falando do táxi aéreo. Ele é muito importante. Tem regiões no país que você não tem opção. Ou é barco, 48 horas no barco, ou é um voo. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Né? É que nem agora você está vendo aqui, enquanto nós estamos em seca aqui, o Rio Madeira está voltando a encher lá. Quando o Rio Madeira encher, aí dificulta tudo lá. Aí é só avião mesmo, não tem outra alternativa para andar no país. Enio, eu queria que você deixasse o site da Habitaer para o pessoal conhecer e entrar. Eu vi que vocês têm muita informação interessante lá. Passa pra gente. É o habitaer.org.br. Muito bem, participe. Enio, obrigada pela participação, viu? Foi muito bom, muito esclarecedor. E não perca o próximo UrbanView, onde vamos conversar com a Ana Carla Fonseca Reis, idealizadora do Garimpo de Soluções, sobre cidades criativas. A Ana venceu o Prêmio Cláudia 2013 em negócios e foi apontada pelo jornal É o País, de 2013, como uma das 8 personalidades brasileiras que impressionam o mundo. Não perca, eu te espero na próxima quarta, dia 4 de fevereiro, às 17 horas, acessando o UrbanView, www.altv.com.br. Até lá!